E o Senado aprovou ontem a medida provisória que altera as regras da pensão por morte e muda o acesso à aposentadoria. Neste momento, os senadores discutem outra proposta de ajuste fiscal que aumenta as alíquotas do PIS e do COFINS para produtos importados. De Brasília, a repórter Manuela Castro acompanha essa votação. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos que nos acompanham. Luciana, começaram há poucos minutos as discussões da medida provisória 668. Os senadores estão se revezando no plenário para concordar ou rejeitar essa medida que já foi aprovada pelos deputados. A proposta aumenta a tributação do PIS sobre os produtos importados de 1,65% do valor total do produto para 2,1%. E a COFINS passa de 7,6% para 9,65%. Ou seja, a importação vai aumentar aí em 3% e a arrecadação do governo deve aumentar em cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Essa é a terceira medida provisória e última em votação no Senado do pacote de medidas que o governo enviou ao Congresso do ajuste fiscal. Ontem foi a vez da votação da medida provisória 664, que restringe o acesso à pensão por morte. Os senadores também aprovaram uma emenda que fala aí, que cria uma alternativa ao fator previdenciário. Depois de quase 5 horas de votação, os senadores mantiveram o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, para que um companheiro receba pensão por morte, é preciso ter no mínimo 2 anos de casamento ou união estável. E o segurado falecido precisa ter contribuído para o INSS por no mínimo 1 ano e meio. A pensão, que antes era vitalícia, passa a ter o prazo máximo de acordo com a idade do beneficiário. Quem tiver até 43 anos vai receber o benefício por um período que varia entre 3 e 20 anos. A vitalícia foi mantida apenas para o cônjuge com mais de 44 anos. Para o auxílio-doença, a regra atual foi mantida. A empresa paga o salário do trabalhador nos primeiros 15 dias de afastamento. Depois disso, o pagamento fica a cargo do INSS. Os senadores aprovaram também uma alternativa ao fator previdenciário. A mudança permite que as mulheres se aposentem quando a soma da idade e da contribuição ao INSS for igual a 85 anos. No caso dos homens, 95 anos. Com essas mudanças, mais pessoas vão ter acesso à aposentadoria integral, o que pode significar um aumento no rombo das contas da Previdência. Agora, o projeto segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff, que pode vetar ou não o texto. Caso a presidenta rejeite algum item aprovado pelos parlamentares, a proposta volta para análise do Congresso. A oposição brasileira, a nossa sociedade, vai pressionar a presidenta Dilma para que ela não vete. Se ela vier a vetar, vamos comparar o voto de hoje com o voto na hora do veto e ver quem estava sendo sincero ou quem estava novamente mentindo para o Brasil e para os brasileiros. Não há uma posição nesse sentido do governo fechada. Agora, é evidente que o governo tem responsabilidade, ele está avaliando as consequências dessa proposta 8595 e na próxima semana nós devemos ter uma posição mais clara a respeito disso com relação ao veto ou não.